Quem você é aquilo que você não pode perder. Quem você é aquilo que você ama. Isso é uma coisa que eu descobri com a minha filha, perguntando para ela quem sou eu. Eu sou Melissa, tenho 44 anos. Eu sou escritora, eu sou cristã, uma pensadora, sou autista e superdotada, neurodivergente, sou mãe solo. Eu tenho pensado de uns anos para cá, não sei se foi de 2010 para cá, acho que sim. Que eu me lembro, eu cheguei até a escrever isso num diário meu, só que eu joguei fora depois. Que eu disse nas minhas conversas nesse diário com Deus, né? Deus, eu preciso saber quem sou eu. E eu entendi, escrevendo nesse diário, que eu sou aquilo que eu não posso perder. Todo demais, tudo que eu posso perder, eu não posso ser isso. Se existe algo que eu posso perder, então eu não sou isso. Então, eu já fiz, né, em alguns momentos, o exercício de me olhar, e agora eu tô fazendo de novo, e olhar para mim, o que tá em mim, que eu vou, se eu tiver que ir para a esquerda, isso vai junto, se eu tiver que ir para a direita, eu vou junto. Se eu tiver que sair rapidamente, tipo, Melissa, vamos agora. Não dá tempo de pegar nada. E eu já tive um sonho desses, sabe? Em que eu vi um anjo. Isso. E, enfim, eu estava num lugar que estava acontecendo algum problema ali. Todo mundo saiu rapidamente. Mas eu não. Eu entrei. Isso foi na época que eu morava no Japão. E eu tinha uma mala cheia, né? E tinha coisas que realmente eu mandei por navio, né? Que eu queria. E, enfim, acúmulo de coisas, né? E aí eu sonhei com que eu vivia em um orfanato. Eu vivia em um orfanato. Eu era uma dessas crianças, só que eu já tinha a idade para começar a pensar em sair dali, porque eu não tinha sido adotada, não tinha surgido nenhuma família para mim. E aí eu estava aflita com isso, né? Então eu saí e aí só que, não sei, eu tive algo dentro de mim que disse volte. Daí no que eu voltei àquele orfanato, eu vi as pessoas saindo. Todo mundo saindo, os professores, as pessoas que trabalhavam ali dentro, as crianças de todas as idades. E em vez de eu sair, eu estava entrando, porque eu pensei, eu vou perder as minhas coisas. Aí eu fui até o quarto onde eu vivia e olhei para minha mala. Só que essa mala que eu vi era a mala que era contemporânea ao momento que eu estava vivendo, né, no Japão. E, enfim, eu senti ali uma coisa tipo, não, Melissa, não acumule, não, Melissa, eu não gosto disso. Deus falando, né? Não faça isso, use as coisas. Não fique comprando e guardando as coisas, não faça isso, né? E aí, todo mundo saiu e eu entrei. E aí que eu vi o anjo, um homem. Ele não tinha asas, nada, mas eu sabia que ele era o meu anjo. E ele não falava nada. Ele só vinha atrás de mim e ele
nem voz, nem nada, era uma comunicação dentro da mente. E o que é mais estranho, é bem parecido com a maneira como o cérebro autista se processa, que é isso que eu tenho entendido. Eu até entendi que Deus é autista, que todos nós éramos autistas e nos tornamos neurotípicos. Eu não sei ainda como explicar algumas coisas, mas foi isso que eu entendi. Que o fruto do conhecimento do bem e do mal é essa esperteza que nós temos, né, de manipular uns aos outros, de mentir, de esconder, de planejar. Planejar às vezes o bem e às vezes o mal. Então, o bem e o mal, né? E eu acho que todos nós éramos extremamente ingênuos. Eu estava vendo um passarinho hoje, o João Bobo, ou João Tolo. Ele é assim, é um pássaro extremamente ingênuo, né? Então, quando você até consegue fazer carinho nele. Tá com barulho ali porque eu tô fazendo uma banana pra mim. Uma panqueca de banana. Que vai ser o meu almoço. E hoje é sábado. O dia tá lindo. E Deus pediu que eu falasse isso. Eu sou aquilo que eu não posso perder. Isso, eu sou aquilo que pode me acompanhar a qualquer momento. Se tem alguma coisa fora de mim que não possa me acompanhar, é ilusão, eu não sou isso. Portanto, eu não posso ser meu dinheiro. O que eu estava pensando, o dinheiro é uma ilusão. É uma memória virtual também, é algo virtual. Eu tenho trabalhado com vocês a memória real, a memória virtual. Essa banana mesmo que eu vou comer, ela vai ser uma memória real para mim. Ela tem cheiro, ela está fazendo barulho, ela supre as minhas necessidades nutricionais. Coloquei aveia também, né? Só não coloco açúcar. Já comi com mel, já comi com coco. Gosto como? Com coco, com chia. Fica muito bom. Dá para incrementar mais. E aí ele foi atrás de mim e falou na minha mente assim, não dá tempo, não dá tempo. E aí ele virou as costas, tipo, me segue. E aí eu segui, mas eu teimei, tá? Teimei umas 2, 3 vezes. E aí eu segui ele, e aí ele foi até sabe quando a parede tem uma abertura com muretinho assim? Então, e aí ele foi para essa abertura na parede com uma mureta e tinha uma piscina. Parecia uma piscina, mas eu não lembro nem se tinha a borda aquela piscina. Tinha uma água assim. E aí ele falou na minha mente, pula. Eu olhei para ele e fez assim, quê? Não, eu não vou pular. Então assim, enquanto todo mundo estava saindo daquele lugar, eu nunca pensei sobre isso. Por que eu que tinha que pular na piscina? Por que eu não saí do lugar? Não era a minha história. A minha história era pular na piscina. Não era para eu me salvar, não era para eu sair daquele lugar, entendeu? Para mim era a piscina. Porque senão ele teria falado, saia desse lugar. Não, não era. Eu não sei o que fala isso com você, mas algumas pessoas não foram destinadas a se salvarem. Foram destinadas a pularem na piscina. Então anjos salvaram essa pessoa, entendeu? Nossa, tá me arrepiando. Ó. Não era a minha história, então a minha história era pular na piscina. E eu falei, não vou pular. Ele, de novo, ele tem que falar, pula, Melissa. Aí eu pulei, só que eu tava com tanto medo, mas a hora que eu pulei, uau, foi maravilhoso. Realmente foi maravilhoso pular naquela piscina.
Então, só que eu tenho pensado, fui além disso. Não que eu não sou só os bens e a casa onde eu moro. Eu não sou minha filha, nem o relacionamento que eu tenho com ela, né? Eu sei que às vezes, entre pais e filhos também, de repente o filho ama a mãe, de repente não gosta mais. Sabe? Eu escrevo sobre isso. Eu não sou meus amigos também. De repente você tem um amigo que gosta tanto de você, de repente ele te odeia. E às vezes não é nem por nada. De repente você tem alguém que você, sabe, ama e de repente aquela pessoa te trai. De repente você nem sabe, aquela pessoa nunca gostou de você, sempre falou mal das suas costas, sempre torceu contra você. A hora que você cai, a pessoa fica feliz. E você sabe disso, porque vem aos teus ouvidos. E aí comecei a pensar, meu Deus, eu preciso saber quem sou eu. Eu venho nessa busca desde 2010. Eu sou aquilo que eu não posso perder. E a minha filha me deu a resposta, mãe, você... Porque eu perguntei para ela e postei para vocês, eu estava ouvindo agora e Deus me deu mais respostas. Eu perguntei para ela, filha, quem sou eu? E ela falou, você é a mamãe porque você me ama. Daí, claro, tirando mamãe eu entendi, eu sou eu porque eu amo. Então eu sou porque eu amo. E eu sou é Deus, né? Porque Ele ama. Então, quem sou eu? Eu não sou meu corpo também, porque o meu corpo, ele está envelhecendo. E o meu corpo eu posso perder também. Eu não sou o que eu estou falando aqui com vocês, a minha mente. A gente também gosta muito, né? Ah, eu tô ficando velho, mas eu tô ficando mais inteligente. Sou super inteligente. Olha, eu tenho esse título, aquele. Tudo pode se perder de uma hora para outra. Sabia? Você pode perder a noção das coisas, a noção do seu corpo. O controle do seu corpo, pode ficar doente. Pode perder a sanidade. E aí eu questionei com Deus. Se eu posso perder o corpo, se eu posso perder a saúde, se eu posso... Quem sou eu então? Aquilo que eu não posso perder. Que é a capacidade de amar as pessoas. E eu penso o seguinte, se eu tô aqui, de repente, eu tô em outro lugar, a única coisa que eu vou fazer é aquilo que está na minha personalidade, que eu já venho fazendo. Em todo tipo de situação, boa ou ruim. Parece que a gente sempre vai fazer as mesmas coisas, mesmo que a gente perca, às vezes, a oportunidade de fazer algumas coisas, novas oportunidades sempre serão dadas. E a gente vai lembrar que a gente gostaria de, né, que a gente fazia aquelas coisas que a gente perdeu. Eu acho que, entendeu? A capacidade, ela fica dentro de nós. Principalmente quando é algo amoroso, né? Por isso é importante, eu acho, que as pessoas desenvolverem trabalhos no qual elas se sintam isso, tem amor a esse trabalho, me sinto útil, eu sinto que eu estou servindo as pessoas. Porque isso não se perde. E mais, se eu, por exemplo, se eu perder tudo, até o corpo, eu tenho certeza que eu automaticamente estarei em outro lugar, fazendo aquilo que eu sou, que é amar. E parece que eu sinto assim, pelo menos comigo. Eu sempre sou levada a amar as mesmas coisas, não, as mesmas pessoas, as mesmas causas, né? Que são os fetos, no meu caso, né? Os fetos, os animais de abate, os bastardos. Enquanto que, né, eu acordei hoje de manhã com um grande movimento na minha cidade, que eu não sabia. Ontem eu vi uma moça passando por mim e ela falou o nome de uma marca. Ela falou, minha mãe vai não sei o quê.
E eu pensei, o que será isso? Será que é cosmético? Eu não sabia o que era. E aí eu pensei, não vou pesquisar, mas hoje de manhã fiquei sabendo. Daí eu pensei, que estranha que eu sou, né? Enquanto que, porque outro dia eu tava pensando, eu sempre fui atraída pelo feio, sempre, pelo feio, pelo frágil, pela dor, me atrai. Então eu gosto do feto que ele sofre, eu gosto dos bastardos, sei que eles sofrem, sabe, que eles ficam feios, retalhados. E sempre foi assim, desde pequenininha. Mas isso é meu. E eu acho que todas as pessoas sempre são atraídas pelas mesmas coisas, que pode ser uma missão, uma causa, uma coisa que, entendeu? E eu acredito em vidas passadas, acredito em vidas futuras, e eu acho que eu não tenho vontade de voltar aqui nesse lugar que eu acho horrível. Eu descobri que a Terra é pior que o inferno. Eu já falei isso aqui, mas porque no inferno o mal ele é manifesto. No céu o bem é manifesto, então eles são opostos. E a Terra ela está no meio. E aqui na Terra é tudo encoberto. Quando as pessoas falam de ocultismo, elas não têm noção do que elas falam, é mentira. Aqui na Terra, o bem e o mal estão ocultos, e não do outro lado. No inferno não existe nada oculto. É tudo manifesto. E no céu tampouco, tudo manifesto. Então, e aí eu entendo assim, quem somos nós? Eu entendo que nós somos uma massa, uma química. E conforme as oportunidades, como eu disse para vocês, são dadas, é claro que ninguém é perfeito, porque eu também tenho as minhas fraquezas, né? A gente vai trabalhando nessa massa e a sua química vai mudando. E eu entendo o seguinte, tem uma peneira no céu. No inferno não há peneira. Ele quer todos. Deus quer todos, mas ele não pode deixar, entendeu? Que uma química ruim entre lá. Porque é isso que eu falei com Deus. Se as pessoas que têm um pão ruim, uma matéria ruim entrar, daqui a pouco o céu já é a terra e daqui a pouco já é o inferno também. E eu não acredito em salvação para sempre. A partir do momento que você salva uma vez, para sempre, não. Por quê? Porque o diabo, ele era salvo. Ele era salvo com Deus no céu. E todos os anjos que estavam com ele. E no momento que ele se tornou mal, Deus expulsou ele. E todos aqueles que queriam ser mal junto com ele. Entendeu? Então, a partir do momento que você decide ser mal, ok, você está expulso. Jesus falou, andou comigo, soube tudo sobre mim, mas não fez a vontade do meu Pai, então aparta-te de mim. Ele disse sobre uma fé declarada, mas que não é praticada, que é naquele caminho em que o bom samaritano, justamente aquele que ninguém esperava nada dele, ele vai e ele pratica a bondade. Então, enfim, eu acho que é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, simplesmente isso. Nós não somos a nossa inteligência, não somos o nosso corpo, os nossos ossos, cabelos, fotografias, memórias. Nós somos, sabe o que eu estou vendo agora? Uma live. Você é uma live, é o tempo inteiro. É isso que nós somos, essa é a verdade. Então os campos estão prontos, tudo está pronto, sempre está pronto. Agora, quando eu sinto como se tudo estivesse vivo desde quando eu estava na barriga da minha mãe.
tudo está gravado. E não é nem gravado, tudo está vivo, tudo está... Parece que, sabe, que é possível sentir o líquido amniótico. Nada, não existe nada escondido. Aqui sim, apenas que Deus, ele por alguma razão, eu não sei qual, ele deixa com que pessoas boas pareçam más e pessoas más pareçam boas. Ele deixa com que as pessoas tenham aparência de fraqueza, né? Ou aparência de força, entendeu? Mas talvez para que elas trabalhem a sua química, a sua massa. Isso. E aí, a meu ver, as pessoas do inferno, elas não ficam sempre lá. Elas ganham oportunidade. Ai, meu Deus. Por quê? Porque a única oportunidade que elas possam ter de se livrarem do inferno é que elas trabalhem a sua química. Tem um filme, Fábrica de Chocolates, que a menina é uma menina linda, fofinha, né? O pai dela que entra na fábrica de chocolates, só que ela vai pesar na balança. E ela não pesa nada, isso é até bíblico, né? Ela não pesa nada. E aí ela, não, ela é descartada. Então, dar oportunidade para as pessoas trabalharem suas químicas. Então, oportunidade, live, não é sobre o que você tem. Não é sobre aquilo que você conquistou. E outro, uma perda não significa automaticamente perda, nem ganho significa automaticamente ganho. Quem sabe o contexto da história é Deus, entendeu? As pessoas não sabem o contexto e não sabem como é que está ficando lá por dentro aquilo que é seu. E eu, quando tive meu estado de quase morte, eu fui para uma nuvem. Aquele lugar é meu. Eu posso dizer para vocês que lá está o meu patrimônio. Aquilo é meu, fui eu que conquistei. Então, quando eu quase morri, fui arremessada, passei por um corredor e cheguei numa nuvem. Então, aí é sobre o espírito, né? Que eu descobri outra coisa, que quem nós somos? Nós somos a alma e o espírito. Muito mais do que o corpo, porque o corpo, qualquer coisa, você pode perder. Muito rápido, né? E existem memórias, existem sofrimentos e doenças que estão na carne. Muitas pessoas falam de cura da alma, mas quando eu saí do corpo, por exemplo, eu não tinha depressão. Eu não sou a única pessoa. A minha alma, ela estava sempre sorrindo. Eu digo eu não sou a única pessoa porque eu ouvi outras pessoas. Eu ouvi outras pessoas falando sobre isso, que tem depressão, saíram do corpo e como alma não tem depressão. Então uma pessoa pode ter, sei lá, uma pessoa cega. A alma não é cega. Entendeu? Enxerga tudo. Tem uma coisa que eu faço que é do autismo que, desculpem, é ruim pra mim. Mas às vezes, como esse negócio da telepatia, que eu conversei com o anjo, né? E que quando eu tenho um sonho, muitas vezes eu converso assim com as pessoas. Quando tem uma frase na mente, eu acho que eu já falei. E eu não falei. Eu não sei se os autistas, nível 2 e 3, eles têm esse problema de achar que eles já falaram algo e eles não falaram. Porque se eles falam na mente, é como se eles já tivessem falado. Mas não. Por isso que eu disse aqui, por exemplo, uma parte só eu falei. O que eu disse? Que algumas pessoas, né, já viveram isso. E aí eu não expliquei, porque na minha cabeça eu já tinha explicado.
Aliás, com o tempo, eu sinto como se o meu perfume fosse ficando mais forte em relação ao autismo, por exemplo. E agora, em relação ao autismo, eu não sei se isso é algo do corpo, é algo da alma. Eu vejo o autismo como uma pureza, né? Porque é assim que me falaram, né? São pessoas que são mais ingênuas, mais puras, por isso que eu identifiquei com esse João Bobo, né? Então, ao longo da minha vida, as pessoas autistas, nível 1, elas sempre são manipuladas, elas sempre são enganadas, elas têm propensão, como me disseram, a ter relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E eu, no meu caso, né? Às vezes a gente se deprime por isso também. Como se você não tivesse uma arma social para lidar com esse ocultismo. Para mim, ocultismo não é feitiçaria. Para mim, ocultismo é isso. Eu olho para uma pessoa, ela fala alguma coisa, eu não sei se ela está falando verdade ou mentira. Para mim, parece um jogo. Verdade ou mentira, sabe? Parece que as pessoas estão jogando o tempo inteiro. Isso me deprime, isso me angustia demais. E se alguém, por exemplo, mente para mim, aí eu já tô indo pro autismo, né? E eu descubro, isso me angustia demais, entendeu? Ainda mais se eu gosto da pessoa. E às vezes as pessoas dizem, não é mentira, é mal entendido. Só que eu sei que não é mentira, né? E, enfim, eu acho que esse lado social é da Terra e isso é ocultismo. Porque o céu é manifesto, o inferno é manifesto e a Terra é oculta, é ocultismo, está em trevas. Só que pior, o joio com trigo, deixa o trigo crescer. O inimigo colocou o joio, né? Enquanto todos dormiam. Então, pelo fato de que, olha só, no céu se fala por telepatia. Não há como mentir. A pessoa lê sua mente, você lê a dela. Não existe mentira. Assim eu percebi. Agora, no inferno, eu já não sei. Eu acho que eu não reparei. Porque eu visitei algumas vezes o inferno, né? Eu sei que lá não tem plantas, né? Então, quando se diz que os animais não vão para o céu, eu digo até as plantas vão para o céu. Até as plantas, porque eu vi plantas em um local, uma cidade, para onde provavelmente eu irei depois que eu morrer, que eu vi na grama, assim, uma grama com florzinhas, e elas emitiam uma luz. Era muito linda. E lá era frio, abaixo de 0, tinha neve nas montanhas, mas a gente não tinha a sensação de frio. E eu já sonhei com o inferno gelado, e eu tinha muito frio. Foi numa época em que eu vivi num condomínio onde os jovens estavam começando a ficar, sabe? Onde alguns estavam começando a tomar cerveja, a usar drogas. E aí eu tive esse sonho como... Enfim, na época eu acho que eu não entendi direito, mas eu acho que era um alerta, tipo, cuidado. Se você fizer como eles, você vai para um lugar desses. Talvez fosse o lugar onde para onde vão essas pessoas, né? Não sei. Tem uma passagem bíblica que fala que Jesus ele vai para as profundezas, né? Ele vai para o inferno. Eu não estou com a passagem agora, mas lá diz o seguinte, como se ele tirasse algo desse inferno. E aí eu entendo, sim, que ele tira as pessoas do inferno.
Mas ele tira, não para levar para o céu, não assim tão simples. Eu não sei. Eu não sei, eu não gosto de. Eu acho, né? Mas eu vejo que não é possível você entrar no céu se você não tiver uma química boa. Entendeu? Se você não trabalhar isso, eu acho até perigoso dizer para alguém, ó, tá tudo bem agora. Não, acho que a pessoa vai ter que trabalhar muito essa massa, trabalhar, não sei. E eu sempre tenho conversas com Deus, né, para ver o que eu posso fazer, o que eu posso mudar. É muita coisa. Eu já mudei bastante. Eu sei que tem coisas, por isso que eu disse. Tem coisas que eu gostaria de fazer e que, por exemplo, eu me sinto impedida, né? Tem coisas que eu fazia, não faço mais, e eu me sinto assim, impedida, né? Daí outro dia eu falei, Deus, o que eu faço? Tô triste. E ele me disse assim, trabalhe. E daí eu entendi assim, então toda vez que eu me senti impedida de fazer alguma coisa que eu gostaria, ou de voltar a fazer algo que eu fazia antes, e que eu me sentir um pouco assim, limitada, trabalhe. E aí, só que como eu sou artista, escritora, trabalhe para mim não é ir no lugar fechado e fazer várias coisas repetidas, não. Eu nunca posso fazer nenhuma coisa repetida. Eu estou lendo ali para vocês o Fim de Policarpo Quaresma. Esse é o problema dele. Ele quer escrever uma música, ele quer compor uma música e ele só faz aquilo que é repetido. Toda vez que ele vai compor uma música, ele faz algo que já existe. Olha só, por falar em repetição, a Claro fica me mandando um monte de mensagem para assinar contrato. Sabe? Repetição, para mim isso é uma deslealdade. Ao longo do caminho, várias coisas vão ser oferecidas para você, contratos, para que você repita coisas que Deus não quer que você repita. E eu já falei sobre isso. Cuidado, são facilidades. Muitas vezes você está numa vida, sabe, que pode parecer, poxa, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas Deus não quis, Deus tirou. E quando eu estiver triste, por exemplo, eu comecei a expandir o meu entendimento sobre o meu chamado com os animais, porque às vezes eu não conseguia sair de casa. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha um carro, não tinha como pagar uma passagem, hotel para eu viajar. Então, eu ia para a varanda, que eu faço muito esse exercício da observação da natureza. Tenho aprendido muito e eu quero escrever muito ainda. Eu tenho entendido muito sobre mim, sobre a humanidade, sobre Deus, através dessas observações. Criatividade e observação, que não é a criatividade que nós temos em relação ao pobre, né? O pobre empreendedor não é isso, tá? Isso não. Porque Deus não olha para o pobre, Deus olha para o grande. Entendeu? Para aquele que ele deu poder. Não é o pobre que tem que ser criativo na sua pobreza. Por mais que eles aprendam a ser. Entendeu? Só que esse movimento acontece. Digamos que o feto tem que ter criatividade como ele vai se salvar, já que agora o Brasil vai se tornar abortista. Mas eles são impulsionados a ter algum
uma criatividade de se salvarem, entendeu? Como é que, por exemplo, as vacas leiteiras, elas podem solucionar o seu caso, já que as pessoas não querem parar de tomar o leite e liberá-las, nem parar de comer sua carne. Pronto, aí elas têm que usar a sua criatividade, a mesma coisa que o pobre usa, a criatividade, solucionar o problema. É o que eu tenho pensado. A hora que eu vou escrever, Senhor, como os fracos, os mudos, os oprimidos, eles têm que ter criatividade e solucionar o problema. E eles vão. Mas isso é insondável. Isso é insondável. Algumas coisas Deus tem em secreto, sim. Oculto também, não só, né? As pessoas ocultam, mas ele também tem, que é o futuro, que é insondável. Por mais que algumas pessoas possam prever, ver, ter visões, mas na verdade é insondável. Mas o diabo também tem planos, através da facilidade, né? Dessas ofertas repetidas. E muitas vezes o que Deus fala, vocês, o mal acha que está sempre ganhando, está sempre oprimindo o pobre. Até quando? Não é para sempre. Então as pessoas não sofrerão para sempre. Nem os animais, nem os fetos, aqueles que eu amo. Eles terão sua criatividade de resolver os seus problemas. Mesmo que eles não possam, eles sim terão criatividade de resolverem os fetos, os animais, aqueles que são oprimidos por nós. Então é isso que eu sou. Se eu estou aqui e de repente não estou, eu estarei em algum lugar amando esses que eu amo. E sendo amada por eles também. Tá mandando mais coisas pra mim. E aí, tem as pessoas... Aí, eu tenho que ficar cancelando toda hora. E nisso, eu acredito que tem as pessoas que a gente pode sempre encontrar também. Tanto as pessoas ruins como as boas, né? Porque tem a terra, ela tem os dois lados, né? Ela tem esse oculto. Eu escolho aquilo que eu mostro e eu escondo outra parte. Eu vi as pessoas que elas são que nem disco, tem um lado A e o lado B. Isso me amedronta bastante. Mas Deus fala, está triste, trabalhe, trabalhe. Às vezes o trabalho começa na observação, entendeu? Para aquele que cria, né? Essa sou eu. Eu tentei fugir muito tempo, né? Eu me culpei por ser escritora. Eu tentei fugir. Eu tive muitas amizades e não eram meus amigos. Eu tive muitos namorados, nada. Nada, ninguém me conhecia. Acho que nem meus pais me conheceram ainda direito. Porque eu tinha vergonha de quem eu era. E eu não conseguia me amar, entendeu? E teve que minha filha dizer que eu sou aqueles que eu amo. E eu devo me amar. E eu sei que eles me amam. E eu sempre senti sendo puxada por alguma coisa, um fluxo, um amor, algo sobrenatural. E que, sim, é por eles, né? E eu sei que eles por mim. E a única coisa que eu quero sentir é que todos os meus esforços sejam sempre por isso. Não é por nenhuma burocracia, não é por mais um dia. As coisas fazem sentido assim. A minha existência faz sentido assim. E eu quero que Deus me use dessa forma. Para que vocês conheçam, eu preciso falar, né?
E eu vejo que eu falo, por isso eu poderia não falar, né? E se eu falo é para vocês conhecerem aqueles que eu amo. E eu vou falar até o último dia da minha vida sobre eles, para vocês, para que vocês possam conhecê-los. E aí eu pensei o seguinte: meu Deus, será que eu sou hipócrita? Porque eu não vivo com vacas. Os passarinhos estão aí, mas eu não vivo com eles. E nem também cuido de crianças, não sou enfermeira, não entende? Eu não estou perto, mas eu amo tanto eles. E aí Deus me falou assim: você acha que o fazendeiro que leva a vaca para o abate ama aquela vaca? O fazendeiro que separa a vaca leiteira do seu bezerro e não permite que o bezerro mame, ama aquele bezerro e aquela mãe? Não. E aquele que tem um monte de gaiolas na casa escondida, ama aqueles pássaros? Não. E aquele que está perto do feto, abortando um após o outro, ama esses fetos? Não, não é sobre estar perto. Às vezes quem está longe aqui ama mais. E não é, não sei, é uma coisa que vem e que é muito antiga. É isso, tchau.